como foi que eu me meti nessas missões de paz. Mas eu vou voltar um pouco. Eu venho de uma família católica e eu sempre participei das atividades da igreja. E eu sempre percebi, dentro da doutrina católica, que, por exemplo, a salvação cristã, ela não é individual, ela é sempre coletiva. Ninguém vai se salvar sozinho, né? A proposta de Jesus, a proposta bíblica de Jesus é coletiva. E aí eu tinha vivido uma experiência em Belém do Pará de missão, né? A gente tinha ido fazer uma evangelização numas ilhas, nos rios lá. E eu tinha percebido que eu precisava avançar um pouco como profissional e também como cristão. Mas eu fiquei naquela assim, o que eu posso fazer? Assim, como é que eu vou me desprender das questões que eu já tenho pessoais aqui, profissionais, para fazer alguma diferença? Então foi quando, por acaso, eu estava no comando geral da polícia, não lembro, fui despachar algum documento, fui falar com alguém, eu encontrei esse companheiro de turma lá que tinha vindo de Brasília, ele estava na Força Nacional, tinha vindo de Brasília para fazer parte da seleção, né, na prova da ONU em Recife. E aí eu perguntei, mas que seleção é essa? Como é isso? E ele me falou, né? Eu fiz uma prova de inglês e tiro, de direção e de informática, né? E aí eu disse, mas como é que eu faço para participar? Ele disse, sai sempre no BG, né? Eu não sou muito bom de acompanhar BG, mas é uma das... É necessário, né? O militar precisa acompanhar o boletim. Aí ele disse, se você fica ligado, vai sair a próxima prova. Uma vez por semestre. E aí, quando veio a avaliação, não abriu o Recife, né? Mas foi Porto Alegre e Brasília. Seria aí a avaliação em agosto de 2016. Aí isso acontece atualmente, né? Agora tá mais profissional porque vem o pessoal da ONU de Nova York aplicar a prova. Eu refiz essa prova agora em dezembro de 2021. E aí o que acontece? Como funciona? O comando da polícia indica oficiais e praças, né? Assim como para ser piloto não precisa ser oficial, né? Muita gente tem esse mito, né? Para participar de missão de paz da ONU não precisa ser oficial também, não. Né? Então, inclusive temos praças potiguares que já foram para missão de paz. E o que acontece todo mundo, os voluntários, naturalmente o comando geral, como é uma missão internacional, eles vão analisar quem é o policial, né? Esse policial pode representar o Rio Grande do Norte num contexto internacional. Se eles acharem que sim, liberam o policial para fazer a prova. Eu fui fazer essa prova, como ele me disse que era semestral, eu fui fazer a prova assim, vou ver como é, porque eu acho que eu não vou passar. Ele não tinha passado, né? Esse meu amigo, ele não tinha passado. Então eu pensei, vou fazer essa prova, vou ver como é, para numa segunda oportunidade eu já ir para passar. A gente também conversou sobre concurso, sobre estudar, né? Mesmo quando eu estava no internato, né? A gente ficava de domingo a sexta-feira na academia, né? Morando na academia, sem poder sair. Meu pai já tinha me colocado Meu pai tem uma visão muito boa, né? Apesar dele não ter curso superior, ter sido praça das Forças Armadas, né? Fuzileiro naval. Mas é um cara com uma visão muito grande, né? Ele sempre teve uma visão muito ampla. Então, ele já tinha percebido que desde a nossa juventude que falar inglês era um diferencial. E eu comprei essa ideia. Então, inicialmente ele pagou, depois que eu entrei na polícia que eu recebia R$400 por mês, eu não vou sair do curso de inglês, vou continuar, vou financiar isso, né? Não é um gasto, né? É um investimento. Então eu saía da academia na sexta-feira, no final da tarde, mas no sábado de manhã eu estava no cursinho de inglês. Caramba, você estava cursando e... Cursando, fiz tudo. Fiz direito, continuei fazendo direito durante a academia, né? Não quis perder a faculdade federal de direito. E mantive, mas eu não tinha um objetivo específico, né? Então eu sabia que eu já tinha terminado o inglês nessa época da prova da ONU. Eu falei, eu tenho um nível de inglês razoável, né? Eu fiz o inglês básico e avançado. Vou fazer essa prova. E aí fui fazer a prova. Para minha surpresa, eu digo não estou criando uma situação, eu passei, fui aprovado, não esperava que fosse aprovada, né? É uma prova que basicamente consiste assim, você recebe um texto em inglês e você tem que responder questões sobre o texto. Depois você vai ouvir um áudio que é sobre uma ocorrência policial em inglês e você vai ter que relatar, né? Você vai ter que responder essas questões também, né? Vai ter que fazer um resumo, uma redação. A prova de inglês é mais difícil, porque o tiro é 5 e 7 metros, é muito difícil ser reprovado, né? Claro, o nervosismo, tudo entra no contexto, numa avaliação como essa, mas o tiro, direção também é difícil ser reprovado.
E a informática ninguém é reprovado. Né? Basicamente você criar um arquivo, salvar, mudar o nome, criar uma pasta. Então, coisas que todo mundo sabe fazer. Então, na prova de inglês, que é o que reprova o grosso. Por exemplo, essa última que eu fiz agora de dezembro de 2021, de 154 inscritos, 34 foram aprovados. Né? Então, é muito pouco. E aí, eu fui aprovado, para minha surpresa. Eu acho que também com o meu currículo, que eu já tinha sido oficial do Exército, oficial temporário do Exército, por 4 anos. Acredito que o Exército, por ser responsável pela seleção, gostou do meu currículo, né? Chamou atenção alguma coisa. A gente não sabe, eu não sei explicar, o Exército não abre exatamente o que faz eles selecionarem uma pessoa depois da prova. Passaram 34, mas hoje somos policiais militares em missão de paz da ONU, tem 8 no Sudão do Sul e tem 2, agora foram mais 2 para a Somália. E tem uma policial na República Centro-Africana. Então, atualmente, somos 11 policiais em missão de paz da ONU. Imagina que a gente tem quantos mil policiais no Brasil, né? Policiais privilégio, né? É um privilégio, né? E é um funil muito grande. 11 de, sei lá, só São Paulo tem 100 mil policiais. Somar o resto do Brasil, deve dar mais de 200 mil policiais. Tem 11 em missão de paz. E aí... Eles já mandaram o convite para eu ir para o estágio preparatório de missão de paz, que é o curso que funciona na Vila Militar, no Rio de Janeiro, no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Fiz o curso e aí, imediatamente, eles me convocaram para o Haiti. Você passa por uma bateria de exames, você tem que preparar o seu currículo muito completo e complexo em inglês. É uma língua que não é a nossa, né? E naturalmente você tem mais dificuldade. Você tem a questão de saúde, né? Os exames de saúde. Então, são muitos documentos, muitas coisas. Eu fiz por sorte ou azar, não sei, o contexto internacional, né? Não tinha mais financiamento para a missão de paz no Haiti. E aí, eles aproveitaram a minha documentação e disse, William, refaça a documentação, só que para Guiné-Bissau, né? A África. O Haiti, vocês sabem o contexto do Haiti, né? Então, guerra civil. A missão de paz da ONU... Antes de eu prosseguir, né? A ONU é afiadora, vamos dizer assim, de muitos países. Por quê? São realidades que às vezes a gente diz aqui que a violência no Brasil, estamos em guerra. E a gente não entende nada de guerra, na verdade. Porque não se compara uma situação de guerra, não se compara você ser assassinado ou haver um genocídio de uma população, ou de repente chegar um míssil e explodir uma vila. Isso daí não tem comparação com o alto índice de violência do Brasil. É real, né? Não estou querendo minimizar. Mas isso não se compara com o contexto de guerra. Então a ONU nesses países é o que segura a barbárie. É a boia salvadora. É a boia da salvadora. Por exemplo, no Sudão do Sul, tudo funciona por causa da ONU. Então educação, saúde, o mínimo de segurança que eles têm, qualquer coisa vem por causa da ONU. Então esses países assim que são caos, né? A ONU, e esse tipo de atuação de missão de paz é onde o caos está instalado. Então o Haiti passou por esses períodos de caos, inclusive quando eles estavam saindo desse caos político, social, veio o terremoto que matou inclusive muitos brasileiros. O Brasil fez um trabalho reconhecidamente brilhante, né? De policiais também. Muita gente já ouviu falar só das Forças Armadas, principalmente do Exército, né? Que era o contingente maior, mas tinham muitos policiais militares lá. Né? E que uma parte do nosso efetivo morreu no Haiti. E aí a Guiné-Bissau já tem um contexto mais... já era uma missão política, não era uma missão de paz, porque já tinha passado por esse período de barbárie, então tinha uma estabilidade maior. E aí a missão também na Guiné-Bissau estava se encerrando. Aí eu estava no ano novo, aí mandaram, William, manda sua documentação que você vai para o Sudão do Sul. Eu já tinha passado por 2 processos. Nunca tinha ouvido falar no Sudão do Sul. É o país mais novo do mundo, né? Quem joga o War já viu que tem um território chamado Sudão, né? Não sei se vocês jogaram o War. Jogava muito. Eu jogava muito. Então tem um território na África que é o maior, é Sudão. É claro que aquele território engloba Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, República Centro-Africana, muitos países ali, né? Que é a região do chifre da África, ou do leste da África, né? E o que acontece? O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão. Por quê? Qual era o contexto da guerra? Por que eles se tornaram independentes? No norte, né, o Sudão, a maioria é árabe.
e tem uma influência muito grande do mundo árabe e outras etnias. O Sudão do Sul, a maioria era cristã. Então sofria muito, já tinha um processo muito longo de independência e eles só conseguiram através de uma guerra, né? E em 2013. Por isso é o país mais novo do mundo, Sudão do Sul. Mesmo o Sudão do Sul, dentro do Sudão do Sul, tem muitas tribos. Eles se chamam de tribo, né? Não é um termo pejorativo, não. Eles se chamam de tribo. Então, a tribo que domina o país atualmente, a tribo do presidente, é Dinka. E a segunda tribo maior lá são os Nuer. Estão lá no Sudão do Sul. Então, quando o país se tornou independente, as tribos entraram em guerra civil para decidir quem ia comandar o país. E aí, essas tribos também, elas falam línguas diferentes, elas têm estruturas sociais totalmente diferentes. Costumo dar esse exemplo. Por exemplo, para a pessoa entender melhor, no Sudão do Sul, uma pessoa, normalmente, ela não sai de Natal para Parnamirim. Uma pessoa que sai de Natal para Parnamirim não vai entender a língua do que eles falam lá, não tem o costume, e eles praticam a escarificação. O que é isso? Eles fazem feridas no corpo que se identificam. Por exemplo, é só por exemplo mesmo, que eu não lembro exatamente o que cada tribo faz. Por exemplo, o homem, quando ele completa 18 anos, numa determinada tribo, alguém vem com a faca e faz 3 cortes profundos na testa dele. Quando cicatriza, fica aquelas 3 marcas ali. Então, todo mundo daquela tribo tem 3 faixas aqui. Outras tribos fazem 2 Vs, assim, puxam de trás. Outras tribos arrancam pele redonda aqui ao redor da sobrancelha. Então, quando cicatriza, fica aquela marca ali. Então, todo mundo se reconhece. Você sabe qual é a tribo da pessoa pelas escaras, né? Pelas cicatrizes que eles têm na face, os homens, né? E aí, uma pessoa que sai de Natal para Parnamirim, vamos dizer, no Sudão do Sul, tá na cara dela que ela não é de Parnamirim. Ela não fala a língua e ela tem as escaras, as cicatrizes na testa, tatuada ali no rosto. Então, ela chega lá na outra cidade, ela vai ser assassinada, ela vai ser excluída, não tem como se receber. Então, como é que você... outra lógica humana, uma lógica totalmente diferente. As pessoas... É difícil explicar. Eu sei que é difícil explicar, né? Então, quando eu fui indicado para o Sudão do Sul, eu pesquisei essas coisas, mas, eu passei pelo Haiti, Guiné-Bissau, não vou ser selecionado. Eu estava no Ano Novo, eu lembro que eu estava em Porto de Galinhas, no Ano Novo, quando, por acaso, eu resolvi abrir minha caixa de e-mails, tinha lá uma mensagem do pessoal da ONU, marcando uma entrevista por telefone no dia 2 de janeiro de 2018. Como é que eu tô aqui como é que eu vou me preparar para essa entrevista todo em inglês, por telefone, não era por WhatsApp, não era videoconferência, era um negócio assim. E aí todo mundo passa por essa entrevista, né? Fui entrevistado, aí eu consegui adiar pro dia 6, né, de janeiro. E aí fui aprovado. No dia 25 de dezembro de 2018 eu embarquei pro Sudão do Sul. É uma primeira vez na África, já tinha feito algumas viagens internacionais, mas é a primeira vez na África. Então o voo saiu de São Paulo, Guarulhos, para Addis Ababa, capital da Etiópia. E da Etiópia eu fui para Uganda. De São Paulo ele vai direto para... Voo direto. Addis Ababa é um hub muito grande na África, é uma posição geográfica privilegiada. Você tem a Ethiopian Airlines e ali você faz conexão para muitos lugares do mundo. É um hub, é o maior hub da África, eu acredito. É o maior hub da África. E a boa parte da economia do país, né, Etiópia, gira em torno de um aeroporto. Imagina, a economia de Natal gira em torno do Aloysio Alves. A gente como você disse, é impensável. Mas lá é um hub, a posição deles é muito boa, privilegiada. Eles conseguem conectar boas partes do mundo por ali. Então é uma empresa muito grande. E de lá eu cheguei para Entebbe, que Uganda tem mais de uma capital, né? Mas era a antiga capital. Inclusive tem até filme sobre Entebbe. Depois vocês colocam aí, Operação Entebbe, que é uma operação das forças especiais israelenses. Um voo foi sequestrado com judeus e eles estavam exigindo resgate lá em Entebbe. E aí as forças especiais israelenses fizeram uma operação massa lá em Entebbe, né? E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, cheguei meio com sono, assim, para entender a África, né? Então já foi o primeiro impacto, para entender a África. Porque na Etiópia eu não saí do aeroporto. Aí quando eu cheguei em Uganda, que eu desembarquei, né? Mostrei os documentos da ONU, tudo. Aí eu, já com sotaque, o inglês bem carregado, no sotaque africano, o camarada mandou eu esperar.
Ele tava assim de roupa social, de botão, beleza. Aí mandou eu entrar numa sala. Eu entrei numa sala assim como a gente tá aqui. E daí eu escutei um barulho, quando eu olhei, 4 caras saindo de uma porta assim, com um fuzil AK-47 se posicionando atrás de mim. Acho que não é um procedimento normal de imigração, né? E aí ele começou a fazer perguntas. O Brasil tem muitas drogas, né? Eita. Eu disse, tem droga no Brasil. E aí, quais são as drogas que tem lá? Eu disse, rapaz, isso em inglês, né? Pra você... Eu não trabalho com drogas diretamente, né? Eu lembro que eu falei cocaína, maconha, mas eu não sou especialista em droga, né? Pois é, né? O Brasil tem muitas drogas, muito perigoso. As pessoas vêm do Brasil, trazem drogas. Aí ele começou a me conversar, falando isso. E eu comecei a me sentir ameaçado, né? E, bom, depois de algum tempo que a gente tava lá, o pessoal, eu muito desconfortável com o pessoal AK-47, assim, os fuzis dentro de uma sala como essa, assim, atrás de mim, uniformizados. Ele não estava uniformizado, ele não se identificou em momento nenhum. E aí eu disse assim, meu amigo, você tá pensando que se você tá achando que eu trouxe drogas, é só você abrir minha bagagem aqui. Eu tenho um documento da ONU aqui, a quem interessar possa, né? Dizendo que eu tô em missão de paz. Eu sou um policial militar brasileiro. Tô aqui em missão de paz. Vocês sabem, vocês recebem outros militares e policiais da ONU aqui. E aí ele disse, você quer que eu olhe a sua bagagem? Ele disse, se você quiser, fica à vontade, pode olhar. Não transportando droga, né? Aí ele voltou com essa conversa. Ele disse, olha, eu não trabalho com drogas, não adianta você me perguntar nada que eu não sei. Aí ele deu uma gargalhada bem alta assim, né? Aí apontou pros caras e fez assim, ó. Disse, leva esse cara daqui. Aí me levaram, eu entrei. Cheguei lá no aeroporto, não tinha ninguém para me recepcionar. Eu entrei no táxi, aí eu disse, eu quero ir para esse hotel aqui que eu tinha reservado, né? Aí o camarada foi e me levou para um outro hotel, um outro local. E aí eu pensei, fui sequestrado, né? Me levou para outro local. E aí ele disse, não, você vai ficar nesse hotel aqui. Eu disse, não, eu reservei outro hotel. E na entrada do hotel, o pessoal com AK-47, o contexto terrorista da África é outro. E aí a sorte que nesse hotel estava cheio, e ele me levou para o meu hotel. E aí eu comecei a entender essas boas-vindas da África, né? Lá eu fiz a indução, né? Deixei minha documentação e fui para o Sudão do Sul. No Sudão do Sul eu fui designado para uma cidade chamada Bentiu, que era a antiga linha de frente do conflito de independência. É uma cidade fantasma, né? Imagina aqueles filmes de faroeste, né? Que tem aquele furacãozinho girando ali. É uma área de transição do deserto do Saara para a savana, então é muito quente, muito seco e tem umas chuvas torrenciais em determinada parte do ano. Normalmente é nos meses de agosto, setembro, ali, julho, agosto, setembro. Chove bastante, né? Mas varia de ano para ano, que eles chamam de monções. E o que acontece? Qual era a situação lá? Era um campo de refugiados, né? Na verdade, campo de deslocados. Mas para facilitar o entendimento, um campo de refugiados com 130 mil pessoas. Você imagina que para o Rio Grande do Norte, 130 mil pessoas seria a terceira maior cidade, né? Se a gente descontar a Grande Natal, seria a terceira maior cidade do estado. Imagina que vivem 130 mil pessoas que foram perseguidas. Se elas saírem dali de dentro, elas são assassinadas. Caramba. 130 mil pessoas que vivem numa fazenda, uma espécie de fazenda, um quadrado, um por cima do outro. E essa área toda cercada, né? E a segurança em Bentiu, essa época, era do exército de Gana e do exército da Mongólia. E aí eu tive uma experiência assim, pessoal, missionária, vamos lá, né? Não só no contexto profissional, como contexto pessoal, espiritual, né? Que as pessoas vivem sem nada. Você não tem noção. Por exemplo, não tem energia elétrica, não tem água encanada, isso daí básico, né? Mas não tem... Eles a alimentação mínima possível, eles têm uma espécie de grão que eles amassam numa pedra com água para fazer uma pasta, que é a base da alimentação deles. As mulheres lá são objetos no verdadeiro sentido da palavra. O que eu quero dizer? É um objeto que você compra, vende, aluga, empresta. É uma mulher. Não estou te vendendo. Normalmente, quando você vai nas escolas da ONU, você vê os primeiros níveis que tem 50% de homens, 50% de mulheres, né? Meninas e meninos. A partir da idade mais ou menos dos 14 anos, você não vê mais mulheres. E aos 14 anos, o pai vende ela se casar. Aos 14 anos. Então, como é essa venda? O vizinho vem, eu quero me casar com a sua filha.
ele oferece para você 30 vacas do rebanho dele e você vende a filha para ele. Se a menina for educada, se ela souber falar, ler e escrever, né? Ela vale mais, 40 vacas. Se for alta, vale 50 vacas. Alta e educada, 50 vacas. Então, por exemplo, é um país que a moeda, o papel moeda mesmo, de real, hoje a gente mal usa, né? Hoje a gente usa Pix, mas a moeda é praticamente inexistente. Praticamente só circula moeda de fato na capital. No país, basicamente, a vaca é a moeda. Você faz escambo, como a gente fazia, sei lá, 200, 300 anos atrás. E aí as meninas com 14 anos, elas são vendidas. Você chega com 30 vacas e quanto mais vaca você tiver, mais esposas você vai ter. Então, não necessariamente também você casa... Eles são poligâmicos. São poligâmicos. Apesar de serem cristãos, mas há um sincretismo religioso muito grande. Então, a mulher, você não vale nada. Ela não pode falar, por exemplo, eu já atendi ocorrência, né? Porque dentro desse espaço da ONU, a ONU tenta educá-los, né? Assim, eu não sei se eu posso dizer civilizar, né? Se é a palavra correta. Mas a ONU tenta impedir o casamento infantil. E aí, por exemplo... Pra eles lá é normal. Normal. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma menina da Tanzânia, né? E aí, como eu disse para você, as pessoas não saem de uma cidade para outra. De repente, isso já tinha me movimentado, né? Eu passei 6 meses em Bentiu, tinha ido para Kuajok, que é uma outra cidade no centro do Sudão do Sul. Lá já era uma área mais verde, né? Não tinha tido a guerra tão forte, não tem essa perseguição, não tem campo de refugiado. A gente fazia um trabalho de polícia comunitária lá. De repente, a gente foi chamado na delegacia da cidade porque tinha uma menina de outra cidade lá. As pessoas não saem de uma cidade para outra. As mulheres são coisas. Aparece uma menina de 15 anos vinda de outra cidade, foi um acontecimento. Chegou uma menina sozinha de outra cidade aqui. E aí a gente foi perguntar, o que aconteceu? O pai dela tinha vendido ela para um senhor de 77 anos. Ela tinha 15 anos. Então ela ia se casar com um senhor de 77 anos. E aí ela não quis casar com um senhor de 77 anos, fugiu. E ela explicando pra gente que, poxa, eu queria me casar com o outro senhor de 56 anos. E meu pai me vendeu pro de 77. Aí eu fugi. Então elas sentem orgulho de serem vendidas. Por exemplo, o básico são 30 vacas. Aí ela diz, eu fui vendida por 35. A outra diz, eu fui vendida por 40. E elas... É parte da cultura delas. E a ONU tenta quebrar essa cultura. E eu tava trabalhando com uma menina da Tanzânia, se eu não me engano, Tanzânia ou Zimbábue, a policial que tava comigo. E aí a gente voltando dessa ocorrência, que foi um acontecimento em Kuajok, né? A gente voltando dessa ocorrência, a menina... Aí ela falou pra mim assim, poxa, esse pessoal é muito atrasado, né? Elas vendem a criança por vaca, não sei o que. Aí eu disse, pois é, como é que pode? Ela não tem como se escolher com quem ela vai casar. Aí a policial do Zimbábue, pois é, eu, por exemplo, fui vendida por $100. Ela bateu no peito com orgulho, eu fui vendida por $100. Então, tipo, é parte do contexto africano, né? Ela não tá incomodada porque ela vai ser vendida. Ela só vai estar incomodada se ela for vendida por pouco. E no caso da menina da Tanzânia, né? Ou do Zimbábue, eu não me recordo. Ela estava chamando eles atrasados, não porque eles vendiam as meninas, mas porque eles ainda usavam vacas como moeda, não como dinheiro. Entendeu? Por exemplo, no campo de refugiados lá em Bentiu, uma vez eu estava no campo, o país, a língua comum, né? Então tem mais de 20 línguas correntes. Línguas, não dialetos nem sotaques. Tem mais de 20 línguas no Sudão do Sul. E aí, a língua comum que eles utilizavam antes de 2013 era o árabe. As pessoas mais velhas falam árabe. Já após 2013, eles resolveram que a língua comum seria o inglês. E aí, o que acontece? Chegou um senhor, já de cabelo grisalho, com um bode, e não podia entrar animal vivo por questões higiênicas, sanitárias, no campo de refugiados. Não podia entrar animais vivos. Imagina, são barracas, né? Acho que eu tenho alguma foto no meu Instagram lá do campo de refugiados. Depois eu mostro. E aí, o que acontece? Ele queria entrar com um bode. Eu disse que ele não podia entrar. Aí ele chamou, e eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. Ele falava árabe. Ele chamou o líder comunitário. O cara veio dizer o seguinte: ele quer entrar com esse bode porque o filho dele ficou cego. E o espírito que guia ele disse que ele precisava matar esse bode e dar um banho de sangue na frente... no filho, né? Matar o bode na frente do filho e dar um banho de sangue no filho dele. Por isso que ele quer entrar com esse bode. Mas ele sabe que não pode.
Aí eu, e agora? Como é que eu vou? Eu era responsável pelo portão, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, vai. Não vou deixar esse cara cego, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Você entra com esse bode. Agora não disse para ninguém, não. Você disse que entrou, o jeitinho brasileiro. Jogou, né? Não, o brasileiro é muito valorizado nas missões de paz. A mão de obra brasileira na ONU é muito valorizada. Porque o brasileiro tem jogo de cintura. A gente é flexível. Sim. A gente é resiliente, mas é flexível. Por exemplo, uma coisa que você entende o que é isso. Eu nem sou um cara muito peludo, né? Mas os sul-sudaneses, eles não têm pelo nenhum. Adulto ou criança. Então, quando eu cheguei lá, eu achava que eles estavam me beliscando, que eles não gostavam de mim. Mas eles estavam achando interessante o meu pelo. Ficava puxando o pelo do meu braço. E aí eu tava trabalhando com um sueco. Ele era novato lá. Eu já era mais antigo lá, ele chegou. E aí quando ele chegou lá e as crianças viam a bandeira do Brasil, já vinham falar de futebol, Neymar, Coutinho, já vinham falar tudo isso. Era época de Copa do Mundo, 2018. Eles acompanham só o futebol inglês. Né? Que é o sinal que chega lá é da antiga colônia britânica, né? E aí quando eles foram fazer isso com o sueco se desesperou e se trancou dentro do carro. Imagina que o carro estava fazendo lá faz 45 graus tranquilamente, toda hora. Uma faixa de transição do deserto para a savana, né? E ele se trancou lá. E as crianças estavam... Eu interagia muito com as crianças, mas eu achei estranho que ele voltou e eu vi que ele estava com a cara de assustado. Mas o sueco, o americano, os europeus, eles têm uma área, um território deles. Então, invisível aqui, que você não pode invadir. Então, eles não gostam de ser tocados. E ele começou a ficar angustiado porque as crianças estavam tocando nele. E aí, são coisas que acontecem, né? Depois